Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um desabafo aqui pra vocês e eu quero deixar muito claro aqui. Tanto é que eu não fui nem programado gravar esse vídeo. Foi uma ideia que veio, sabe, diante de tantas coisas que eu ando passando, que eu me desafiei, aquele famoso desafio, né, dos 180 dias. Mas é 180 dias para monetizar aqui no YouTube. E eu sinto que para eu conseguir chegar nesse ponto que eu quero chegar, de poder viver do digital, tem muita coisa que eu preciso melhorar, sabe? Muita. E aí é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, eu realmente me propus, eu já tinha visto essa febre dos 180 dias, né? De um monte de gente fazendo, inclusive aquela menina. Eu já vi o vídeo dela tem um tempinho, né? A Sâmia. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o vídeo, uma imagem do vídeo. E eu comecei a perceber que tinha muita coisa que eu precisava e preciso melhorar para eu conseguir alcançar aonde eu quero, né? E o meu foco hoje está sendo viver do digital, né? A gente sabe que tem muitas áreas no digital, mas o meu foco é o YouTube, porque não é possível que tanta gente consiga, né, viver do YouTube, do AdSense, viver no digital, mas principalmente focando no YouTube e eu não. Então, é alguma coisa que eu estou fazendo errado, é algum tipo de conteúdo que eu estou criando errado. E eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que eu vou entrar nesse desafio. Será que vai dar certo? Só depende de mim. Mas eu quis colocar aqui pra vocês que eu vou estar entrando nesse desafio. E hoje é dia 18 de maio de 2025. Daqui 180 dias vai cair dia 15 de novembro de 2025. E eu criei meu canal em janeiro, né? Só que eu falei, eu vou ser consistente. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu sei que eu preciso mudar é a minha persistência nas coisas. Porque, assim, pra quem sabe, pra quem tá aqui no YouTube, sabe como às vezes você tá num pique pra fazer vídeo e tudo mais, só que de repente bate um desânimo e você às vezes se sente uma idiota, às vezes sente que é a mente te sabotando, né? Mas você lutar contra a mente é outra história, né? Você conseguir superar aquelas vozes, aquele desânimo que te bate, é outra coisa. Então, isso com certeza é uma coisa que eu preciso melhorar. E uma outra coisa, assim, que me deixa muito triste comigo mesmo é como eu sou uma pessoa impulsiva. Eu sou uma pessoa completamente impulsiva. Eu aprendi tanta coisa, mas esse lance da impulsividade, do autocontrole, eu tenho uma dificuldade imensa. 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 Sabe aquilo quando você fala, mas quando você viu, você já falou? Quando você viu, de repente já foi tarde demais. Eu sou uma pessoa que às vezes eu me preocupo muito com o que o outro vai falar em parte, porque senão também eu não tava colocando minha cara aqui pra bater, né? Mas pessoas próximas, eu sou uma pessoa que me importo muito, tipo, se uma pessoa já faz cara feia pra mim, pronto. Tipo, se eu tava bem, eu consigo ficar, tipo, péssima. Fico com uma coisa ruim, sabe? E eu sei que o autocontrole, ele tá dentro disso, do tipo, dane-se o outro. Por mais próximo que seja a pessoa, dane-se, né? Não que você vá destratar, mas é aprender a não reagir diante de alguma coisa que a pessoa te faça. Mas é você saber agir, né? Ou seja, bateu alguma coisa ruim aqui, é respirar e não reagir, é agir diante daquela situação. E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, é uma coisa que eu vou me colocar nesses 180 dias pra mudar, porque eu sei que é uma coisa que vai me atrapalhar demais, Então, aliás, vai não, né? Já tá me atrapalhando, eu já tô percebendo. E assim, uma coisa que é horrível, que eu sinto como se eu ficasse extremamente exausta depois, né? Exausta. Então, isso é outro ponto que eu sei que eu preciso melhorar e que eu vou, né, focar nesse meu desafio, né? A persistência, o autocontrole, pra vocês verem, é tudo emocional, né? E assim, gente, pra quem não sabe, eu sou formada em arquitetura, né? Porque desde pequenininha eu amava trocar os móveis de lugar e arrumar a sala, a casa. Só que, sinceramente,
Eu não sei se eu não me encontrei muito bem na arquitetura. Talvez eu tava imaginando outra coisa. E hoje eu sou formada, né, em arquitetura, mas eu tô querendo, né, monetizar no YouTube, então eu já tenho 2 canais aqui. O outro canal, pra quem não conhece, é o Sophie Fitness. Então, como eu amo academia, eu abri esse canal, né? Ele tá bem aí no início, bem no início. E eu mexo com imóveis, casas, apartamentos, de venda e locação. Eu tô fazendo Uber. E no meu prédio eu faço impressão. Então, por um valor assim, tipo, simbólico, eu imprimo para as pessoas que não têm. Olha, eu vou te falar, muita gente não tem impressora. Então, assim, você que tá aí do outro lado, você pode falar, nossa, Sofia, mas quanto que você ganha? É aquilo, né, gente? Às vezes a gente tem que juntar. Tem até um ditado que eu não me lembro direito como que é, mas juntando de pouquinho em pouquinho. É assim que você chega lá, né? Então, assim, tem gente que eu conheço, assim, que fala, ah, não, mas ganha muito pouco, você tem que focar em uma coisa que você ganhe, tipo, de uma vez mais. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Às vezes eu acho que R$8, R$5, daqui a pouco você tá juntando 50. Então, assim, eu acho que tudo é válido, né? Tudo é válido, sempre vai ter pessoas pra criticar. Eu até assisti um vídeo um dia desse que fala... o mundo vai falar mal de você de qualquer jeito. Então, não tem por que a gente ficar se preocupando tanto com o que as pessoas acham, com o que as pessoas falam, porque de repente as pessoas que mais julgam, que mais falam de você, elas não teriam nem coragem, porque às vezes eu acho que é questão de coragem. Quem tem vergonha não chega a lugar nenhum. Elas não teriam nem coragem de fazer o que você faz, né? Ou de repente de fazer o que eu faço, né? De repente uma pessoa teria vergonha de falar, ah, eu tô fazendo unha no meu prédio. De repente a pessoa foi lá, faz unha, maior sucesso, tá ganhando mais do que você que tá numa empresa, né? Então, assim, tem os dois lados da moeda, né? Nunca é uma certeza absoluta. Então, teve uma vez aqui que eu imprimi... gente, foram várias páginas, juntou praticamente 60, R$70 só de impressão, em um dia só. Então, assim, claro que hoje a economia, né, do Brasil tá um tanto complicada, mas é aí que, junto com a gente se desafiar, a gente precisa estar conectado a Deus, porque é aquilo que eu já falei em outro vídeo aqui, quando você faz a sua parte, o universo completa com a dele, né? A gente não precisa ralar o cu na ostra, mas eu sempre vi muitos vídeos, eu sempre percebi muito que é sim necessário ter várias fontes de renda, né? Por isso que eu falo, de repente você pode virar e falar, ah, Sofita, parece que uma fonte de renda é você ficar imprimindo. O que entra pra mim, eu já sou muito grata. Então é aquilo, seja grato também pelos seus micro resultados, né? E eu tô me propondo, sim, em 180 dias, eu começar a viver no digital, apenas do digital. Ou de repente, se não for apenas do digital, mas que o dinheiro esteja fluindo na minha vida de uma forma mais confortável. Mas sim, principalmente pelo YouTube, é o que eu mais desejo, né? É o que eu mais quero mesmo com esse desafio, né? E eu coloquei aqui pra deixar registrado aquilo, né? Deixar registrado porque é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu lembro que até no início desse ano, quando eu decidi voltar a fazer o canal, porque eu já tinha um canal, eu falei assim, não, esse ano vai. Esse ano vai. Esse ano vai. Porque eu não quero passar pra frente, sabe, pro meu filho, pra minha família, pro que vier depois de mim. Eu não quero passar toda a crença de escassez em relação a dinheiro, que eu sei que, por exemplo, minha avó tinha muito e passou muito pra minha mãe, né? Então, foi muito engraçado porque eu já tinha visto esse desafio dos 180 dias, mas sabe quando eu não tinha por que gravar, eu não fiz muito ligue, assim, mas hoje, gente, hoje me veio isso, porque eu não sei se foi até porque eu deixei meu filho na escola e eu falei, deixa eu dar uma ligadinha aqui no aplicativo aqui pra fazer Uber. E aí eu, né, peguei uma pessoa e deixei ela aqui, tipo, do lado da minha casa, né?
E eu falei assim, meu, quer saber? É isso, eu tô sentindo que eu tô fazendo a minha parte e eu vou fazer esse desafio aí de 180 dias. Porque eu quero mudar minha vida esse ano, gente. Eu quero mudar minha vida esse ano e é aquilo, a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então a gente às vezes tem que aprender a se lançar na vida, né? Porque às vezes eu acho que é só isso que Deus espera de nós, porque a gente tem que ter nosso movimento, né? E é aquilo, quem tem vergonha não vai chegar a lugar nenhum. Se vocês soubessem como eu era quando mais nova, eu tinha muita vergonha. Muito. Eu queria sumir, assim, enfiar um saco na minha cabeça e, sumir. Então, eu quis gravar esse vídeo e eu tô me comprometendo, fazendo esse desafio, né? Me colocando nesse desafio de 180 dias pra monetizar no YouTube e viver apenas do digital. E eu vou ter que me organizar melhor aí, porque eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, geralmente do horário que eu saio, porque eu quero, né? O que eu puder aproveitar aquilo, as oportunidades, né? Pra pegar passageiro na rua, então eu tenho que me organizar pra deixar a casa em ordem, fazer os vídeos, né? E enquanto isso eu tô falando com cliente de imóvel. E é isso, né? Tomara que... Tô com a fé de que vai dar certo e depende somente de mim. Somente de mim. Então, é isso. Eu espero aí que vocês acompanhem, né? E os nossos 180 dias batem dia 15 de novembro de 2025, deste mesmo ano. E eu tô ansiosa pra ver como que vai ser esse processo que eu decidi me colocar. Tipo, eu me coloquei na cova dos leões e falei, vamos ver, agora vamos ver como vai ser. Porque é muito fácil, às vezes, a gente se propor uma coisa, aí, passa 2 dias assim, você esqueceu, sabe? Você não levou a sério aquela coisa, sabe? E eu colocando aqui, eu acho que fica uma coisa mais... tem gente me acompanhando, né? E eu acho que você tem que tentar. Se você tá em dúvida, faça, porque pelo menos você também vai se sentir orgulhosa por ter feito, por ter falado, meu, eu enfrentei esse desafio, eu me coloquei no desafio. Você vai se testar, né, e ver o quão longe você pode chegar. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.